Capítulo 4. A descoberta da bobina e do transformador de Tesla. A parte básica de todo rádio e TV. Durante algum tempo, entreguei-me completamente ao intenso prazer de imaginar máquinas e inventar novas formas. Foi talvez o estado mental de maior felicidade por que passei na vida. As ideias vinham em um fluxo ininterrupto e a única dificuldade que eu tinha era de retê-las rapidamente. Para mim, as peças dos aparelhos que concebia eram absolutamente reais e tangíveis em cada pormenor, mesmo nas mínimas marcas e sinais de desgaste. Eu adorava imaginar os motores funcionando constantemente, pois assim apresentavam uma visão fascinante aos olhos da mente. Quando uma inclinação natural se transforma em um desejo apaixonado, avançamos para o objetivo com botas de 7 léguas. Em menos de 2 meses, desenvolvi praticamente todos os tipos de motores e modificações do sistema que agora estão identificados com o meu nome e que são usados sob várias outras denominações no mundo inteiro. Talvez tenha sido providencial que as necessidades da vida tenham exigido uma pausa temporária nessa desgastante atividade mental. Vim a Budapeste solicitado por um relatório preliminar sobre a empresa telefônica e, por ironia do destino, tive de aceitar um cargo de desenhista na Agência Central de Telégrafos do governo húngaro, com um salário que me reservo o direito de não revelar. Felizmente, logo despertei a atenção do inspetor-chefe e depois fui contratado para trabalhar com cálculos, planos e estimativas relacionados com as novas instalações, até que o serviço telefônico tivesse início e me encarregasse dele. Os conhecimentos e a experiência prática que adquiri com esse trabalho foram valiosíssimos e o emprego ofereceu-me amplas oportunidades para o exercício de minhas faculdades inventivas. Fiz diversas melhorias no equipamento da estação central e aperfeiçoei um repetidor ou amplificador telefônico que nunca foram patenteado ou descrito publicamente, mas que poderia ser creditado a mim ainda hoje. Em reconhecimento à minha eficiente colaboração, o organizador do empreendimento, o Sr. Puskas, ao encerrar os seus negócios em Budapeste, ofereceu-me um emprego em Paris, que aceitei com alegria. Nunca me esquecerei da profunda impressão que aquela cidade mágica deixou em minha mente. Vaguei pelas ruas por vários dias depois de minha chegada, completamente fascinado pelo novo cenário. As atrações eram muitas e irresistíveis, mas, infelizmente, gastei o que ganhei assim que recebi. Quando o Sr. Puskas me perguntou como estava indo nas novas circunstâncias, descrevi a situação com precisão, declarando que os últimos 29 dias do mês são os mais difíceis. Levei uma vida um tanto árdua, no que hoje chamariam de estilo rooseveltiano. Toda manhã, sob qualquer tempo, ia do Boulevard Saint-Marcel, onde morava, a uma casa de banhos no Sena, mergulhava na água, dava 27 voltas no circuito e em seguida caminhava durante 1 hora para chegar a Ivry, onde ficava a fábrica da companhia. Lá tomava um café da manhã reforçado, às 7h30, e depois aguardava ansiosamente a hora do almoço. Enquanto isso, quebrava nozes para o gerente de obras, o Sr. Charles Bachelor, amigo íntimo e assistente de Edison. Aqui entrei em contato com alguns americanos que se apaixonaram por minhas habilidades no bilhar. Expliquei minha invenção àqueles homens, e um deles, o Sr. D. Cunningham, chefe do departamento mecânico, ofereceu-se para formar uma sociedade de ações. A proposta pareceu-me cômica ao extremo. Não tinha a mínima ideia do que ele queria dizer com aquilo, a não ser que se tratava de um jeito americano de fazer as coisas. Entretanto, aquilo não deu em nada, e durante os meses seguintes, tive de viajar de um lado para o outro da França e da Alemanha para sanar os problemas das usinas de energia.
Ao voltar a Paris, apresentei a um dos administradores da companhia, o Sr. Hall, um plano de melhoria dos dínamos e me deram uma oportunidade. Meu sucesso foi total e os satisfeitos diretores concederam-me o privilégio de desenvolver reguladores automáticos que eram muito prezados. Pouco depois, houve problemas com a usina de luz que fora instalada na nova estação ferroviária de Estrasburgo, na Alsácia. A fiação estava com defeito e durante as cerimônias de inauguração, grande parte de uma parede desmoronou por causa de um curto-circuito, bem na presença do velho imperador Guilherme I. O governo alemão recusou a usina e a companhia francesa enfrentou prejuízos consideráveis. Devido aos meus conhecimentos do idioma alemão e de minha experiência passada, confiaram-me a difícil tarefa de resolver os problemas, e no início de 1883 fui para Estrasburgo com essa missão. Alguns dos incidentes ocorridos naquela cidade deixaram uma marca indelével em minha memória. Por uma estranha coincidência, um bom número de homens que mais tarde se tornariam famosos viviam lá naquela época. Mais tarde na vida, eu costumava dizer: havia uma bactéria de grandeza naquela velha cidade. Outros pegaram a doença, mas eu escapei. O trabalho prático, a correspondência e as conferências com os funcionários mantiveram-me ocupado dia e noite, mas assim que pude lancei-me à construção de um motor mais simples numa oficina mecânica em frente à estação ferroviária, tendo trazido comigo de Paris algum material com aquele objetivo. No entanto, a consumação da experiência foi postergada até o verão daquele ano, quando tive por fim a satisfação de ver a rotação efetuada por correntes alternadas de diferentes fases e sem comutadores ou contatos deslizantes, como eu havia concebido um ano antes. Foi um raro prazer, mas sem comparação com o delírio de alegria que se seguiu à primeira revelação. Entre os meus novos amigos estava o ex-prefeito da cidade, o Sr. Balzin, a quem até certo ponto eu já havia apresentado esta e outras invenções minhas, e cujo apoio eu buscava conquistar. Ele gostava sinceramente de mim e apresentou meu projeto a diversas pessoas ricas, mas para meu pesar não obteve resposta. Queria ajudar-me de todas as maneiras possíveis, e os acontecimentos de 1º de julho de 1919 me fazem lembrar uma forma de assistência que recebi daquele homem encantador, que não foi financeira, mas nem por isso menos apreciada. Em 1870, quando a Alemanha invadiu o país, o Sr. Balzin enterrou uma boa provisão de vinho Saint-Steph, safra de 1801, e chegou à conclusão de que não conhecia ninguém mais digno de consumir a bebida do que eu. Devo dizer que este é um dos incidentes inesquecíveis a que me referi. Meu amigo estimulou-me a voltar a Paris o quanto antes e procurar apoio por lá. Era o que eu estava ansioso por fazer, mas meu trabalho e as negociações eram protelados devido a todo tipo de pequenos obstáculos que encontrei, de modo que às vezes a situação parecia não ter solução. Só para dar uma ideia da perfeição e da eficiência alemãs, vou mencionar aqui um caso um tanto engraçado. Uma lâmpada incandescente de 16 cp devia ser colocada num corredor, e depois de escolher o lugar adequado, solicitei ao eletricista que colocasse os fios. Pouco depois de começar a trabalhar, ele concluiu que tinha de consultar o engenheiro, o que foi feito. Este fez diversas objeções, mas por fim concordou que a lâmpada devia ser colocada a 3 centímetros do lugar que eu havia determinado. Depois disso, os trabalhos puderam prosseguir. Então, o engenheiro mostrou-se preocupado e disse que o inspetor Averbeck devia ser notificado. Essa pessoa importante foi chamada, investigou, discutiu e decidiu que a lâmpada devia ser deslocada 3 centímetros de volta ao lugar que eu havia assinalado.
Não demorou muito, porém, para que o mesmo Overbeck mudasse de ideia e me aconselhasse a informar o inspetor-chefe Hieronymus sobre o caso e aguardar a decisão dele. Passaram-se vários dias, até que o inspetor-chefe pudesse desincumbir-se dos deveres do dia a dia, mas por fim ele chegou e seguiu-se uma discussão de 2 horas, após a qual ele decidiu que a lâmpada devia ser deslocada 3 centímetros mais para a frente. Minha esperança de que aquele fosse o ato final desmoronou quando o inspetor-chefe voltou e me disse: "O conselheiro Funk é tão exigente que não ouso dar uma ordem sem a sua aprovação explícita. Sendo assim, foram feitos acordos para uma visita daquele grande homem. Começamos a limpar e polir de manhã bem cedinho, e quando Funk chegou com seu séquito, foi recebido com pompa. Depois de 2 horas de deliberação, de repente ele exclamou: 'Tenho de partir.' E apontando um lugar do teto, ordenou-me que pusesse a lâmpada lá. Era o lugar exato que eu havia escolhido originalmente. Coisas assim aconteciam todos os dias, com pequenas variações, mas eu estava decidido a concluir tudo aquilo a qualquer custo, e por fim meus esforços foram recompensados. Na primavera de 1884, todos os problemas foram resolvidos. A usina foi aceita formalmente e voltei a Paris com agradável antecedência. Um dos administradores prometera-me uma recompensa generosa se eu fosse bem-sucedido, bem como uma consideração justa das melhorias que havia feito em seus dínamos, e eu esperava ganhar um bom dinheiro. Havia 3 administradores, que chamarei de A, B e C, para facilitar. Quando fui ter com A, ele me disse que a decisão era de B. Este cavalheiro julgava que só C podia decidir, e este último estava certo de que só A tinha poderes para agir. Depois de várias voltas do círculo vicioso, percebi que a minha recompensa era uma quimera. O fracasso total de minhas tentativas de levantar capital para o desenvolvimento foi outra decepção, e quando o Sr. Bachelor pressionou-me a ir para a América para redesenhar as máquinas de Edison, resolvi tentar a sorte na terra das possibilidades ilimitadas. Mas a oportunidade quase foi perdida. Vendi meus modestos bens, reservei acomodações e encontrava-me na estação ferroviária quando o trem estava de partida. Naquele momento percebi que havia perdido o dinheiro e os bilhetes. A questão era o que deveria fazer. Hércules havia tido tempo suficiente para refletir, mas eu precisava encontrar uma decisão enquanto corria ao lado do trem, com sentimentos confusos que se misturavam em minha cabeça como as oscilações de um condensador. Por meio de determinação e habilidade, acabei vencendo a corrida contra o tempo, e depois de passar pelas experiências habituais, tanto cotidianas como desagradáveis, consegui embarcar em um navio para Nova York com o resto dos meus pertences, alguns poemas e artigos que escrevera e um pacote de cálculos relativos às soluções de um integral impossível de resolver e a minha máquina voadora. Durante a viagem, passei a maior parte do tempo sentado à popa do navio, à espreita de uma oportunidade de salvar alguém de morte por afogamento, sem ligar a mínima para o perigo. Mais tarde, quando absorvi certa dose do senso prático americano, arrepiava-me ao lembrar daquilo e admirava-me de minha antiga insensatez. O encontro com Edison foi um acontecimento memorável em minha vida. Estava fascinado por aquele homem maravilhoso que, sem vantagens ou treinamentos prévios, conseguira realizar tantas coisas. Eu estudara 1 dúzia de línguas, conhecia bem literatura e arte, e passara os meus melhores anos em bibliotecas, lendo todo tipo de coisa que me caía nas mãos, dos Principia, de Newton, aos romances de Paul de Kock, e percebia que a maior parte de minha vida havia sido desperdiçada, mas não demorei a reconhecer que aquilo tinha sido a melhor coisa que poderia ter feito. Em poucas semanas havia conquistado a confiança de Edison, o que aconteceu assim. O SS Oregon, o navio de passageiros mais rápido da época,
estava com ambos os dispositivos de iluminação quebrados e sua partida estava atrasada. Como a superestrutura fora construída depois de sua instalação, era impossível removê-los de onde estavam. A situação era grave e Edson estava muito aborrecido. À noite, levei comigo os instrumentos necessários e entrei a bordo do navio, onde passei a noite. Os dínamos estavam em mau estado, com muitos curtos-circuitos e rachaduras, mas com o auxílio da tripulação, consegui colocá-los em ordem. Às 5 horas da manhã, ao passar pela 5ª Avenida a caminho da fábrica, deparei com Edson, Bachelor e alguns outros, quando voltavam para casa para descansar. Eis aí o nosso parisiense dando seus passeios noturnos, disse ele. Quando lhe disse que estava vindo do Oregon e que havia consertado ambas as máquinas, ele me olhou em silêncio e afastou-se, sem dizer palavra. Mas quando ele havia se afastado um pouco, ouvi seu comentário. Bachelor, esse é um bom homem. E daí em diante tive total liberdade para realizar meu trabalho. Por cerca de 1 ano, minhas horas de trabalho iam das 10h30 da manhã até 5 horas da manhã seguinte, sem um único dia de descanso. Edson disse-me, já tive muitos assistentes assíduos ao trabalho, mas você supera todos. Nessa época, projetei 24 tipos diferentes de máquinas padrão, com núcleos de ferro curtos, que foram construídas no mesmo padrão e substituíram as máquinas antigas. O gerente prometera-me $50 mil na conclusão dessa tarefa, mas aquilo não passava de uma piada. Isso foi um baque doloroso para mim e pedi demissão do cargo. Logo a seguir, fui procurado por algumas pessoas com a proposta de fundar uma empresa de lâmpadas de arco com o meu nome e aceitei. Aquela era finalmente uma oportunidade para desenvolver o meu motor, mas quando toquei no assunto com meus novos sócios, eles disseram: não, nós queremos a lâmpada de arco. Não estamos interessados na sua corrente alternada. Em 1886, o meu sistema de lâmpadas de arco estava aperfeiçoado e fora adotado para a iluminação das fábricas e do município, e eu estava novamente livre, mas minhas posses não passavam de um par de ações lindamente gravadas com um valor hipotético. Seguiu-se então um período de lutas para o qual não estava preparado, mas ao final veio a recompensa e em abril de 1887 foi fundada a Tesla Electric Company, equipada com um laboratório e instalações adequadas. Os motores que construí lá eram exatamente como os que eu havia imaginado. Não tentei melhorar o projeto, mas simplesmente reproduzi as figuras tais como apareceram em minha visão, e o funcionamento dos motores era exatamente como eu esperava. No início de 1888, foi feito um acordo com a Westinghouse para a fabricação dos motores em grande escala, mas ainda era preciso superar grandes dificuldades. Meu sistema baseava-se no uso de correntes de baixa frequência e os técnicos da Westinghouse adotaram 133 Hz, com o objetivo de garantir vantagens na transformação. Não queriam abrir mão da forma padrão de seus aparelhos, e meus esforços tiveram de se concentrar na adaptação do motor a essas condições. Outra necessidade era de produzir um motor capaz de funcionar de maneira eficiente nessa frequência com 2 fios, o que não era uma tarefa fácil. Por volta do fim de 1889, como meus serviços em Petersburg já não eram mais essenciais, voltei a Nova York e retomei o trabalho experimental num laboratório em Grand Street, onde comecei de imediato a projetar máquinas de alta frequência. Os problemas de construção nesse campo inexplorado eram novos e bastante específicos e deparei com muitas dificuldades. Rejeitei o princípio de indução, temendo que talvez não produzisse ondas perfeitamente senoidais, tão importantes para a ação de ressonância. Se não fosse por isso, eu poderia ter me poupado uma grande quantidade de trabalho. Outro aspecto desanimador do alternador de alta frequência
parecia ser a inconstância de velocidade, que ameaçava impor sérios limites ao seu uso. Já havia observado em minhas demonstrações para o American Institution of Electrical Engineers que várias vezes a sintonia se perdia, exigindo ajustes, e ainda não previa o que descobri muito tempo depois: um meio de operar máquinas desse tipo a velocidades tão constantes que não variassem mais do que uma pequena fração de revolução entre os extremos de carga. A partir de muitas outras considerações, parecia desejável inventar um dispositivo mais simples para a produção de oscilações elétricas. Em 1856, Lord Kelvin havia exposto a teoria da descarga de condensador, mas não foi feita nenhuma aplicação prática desse importante conhecimento. Vi as possibilidades e levei adiante o desenvolvimento de aparelhos de indução com base nesse princípio. Meu progresso foi tão rápido que me permitiu exibir, em minha conferência em 1891, uma bobina que produzia fagulhas de 13 centímetros. Nessa ocasião, falei francamente com os engenheiros sobre um defeito envolvido na transformação pelo novo método, a saber, a perda na abertura de chispas. Investigações posteriores mostraram que, seja qual for o meio utilizado, ar, hidrogênio, vapor de mercúrio, óleo ou um fluxo de elétrons, a eficiência é a mesma. É uma lei muito parecida com a que rege a conversão da energia mecânica. Podemos derrubar verticalmente um peso de certa altura ou transportá-lo para o nível inferior por algum trajeto tortuoso. Isso é irrelevante no que se refere à quantidade de trabalho. Felizmente, porém, esse inconveniente não é fatal, pois com a dosagem adequada de ressonância, os circuitos podem alcançar uma eficiência de 85%. Desde que anunciei a invenção pela primeira vez, esse aparelho passou a ser usado universalmente e provocou uma revolução em vários campos, mas um futuro ainda mais grandioso o aguarda. Quando, em 1900, consegui potentes descargas de 30 metros e transmiti uma corrente ao redor do globo, lembrei-me da primeira pequena faísca que observei em meu laboratório de Grand Street e fui tomado por sensações semelhantes às que senti quando descobri a rotação do campo magnético.